Seja novamente bem-vindo a mais um vídeo de esclarecimento sobre o templo construído pelo rei Salomão. Hoje vamos falar sobre uma questão curiosa. Por que foram colocados os nomes de Jaquim e Boaz para duas colunas do templo? Qual a finalidade de dar nomes a colunas? Como sempre faço inicialmente, vou falar do panorama dos acontecimentos e mostrar o trecho bíblico de referência. O rei Salomão inicia a construção do templo e faz um acordo com o rei Irão, de Tiro, na Fenícia, o atual Líbano, para o fornecimento de cedros do Líbano, porque iria precisar de muita madeira para cobrir as paredes interiores do templo. A madeira era embarcada no porto de Tiro e chegava no porto de Jope, o mais próximo de Jerusalém. E posteriormente solicitou também ao rei de Tiro um artífice experiente para trabalhar com bronze, porque muitos objetos seriam deste material. E então o texto diz: o rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de Tiro, um artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil, experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu duas colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. O capitel é uma decoração na parte superior da coluna. O texto continua descrevendo mais os capitéis, que continham um conjunto de correntes e romãs decoradas neles, e termina dizendo: ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim à coluna ao sul e de Boaz à coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Então as colunas deveriam ter uma aparência semelhante a esta, com os capitéis em forma de lírios. Percebemos que as colunas não tinham função de suporte, de sustentação de nenhum teto ou parede, porque ficavam na frente do templo, mas eram ornamentais e tinham um simbolismo. As colunas chamavam tanta atenção que quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo, as levou consigo para a Babilônia, em pedaços. Mas enfim, o que significam esses nomes das colunas? Jaquim vem do hebraico Yaquim, que significa ele estabelecerá. E Boaz, no hebraico, significa na força de, nele a força, ou a força está nele. Assim, uma possível interpretação das colunas seria representada pelas expressões que este templo permaneça para sempre, ou que Deus lhe dê resistência e durabilidade. Outra interpretação seria: Jeová estabelecerá o trono de Davi para sempre, ou na força de Jeová possa o rei se alegrar. Aliás, o comentarista Bacon afirma que essas colunas poderiam ser imensos altares de fogo onde o incenso era queimado, representando a lembrança da coluna de fogo à noite e a coluna de nuvem de dia nos tempos do deserto. Se por um lado essas interpretações mostravam que a força de Israel e de suas instituições provinham de Deus, que estabelece e fortalece o reino, e que os nomes representariam uma prece a Deus para a proteção do templo e do reino de Salomão, como que ele estabeleça a força. Por outro lado, interpretações mais recentes sugerem que as duas colunas apontavam para a presença consoladora de Deus entre os fiéis e para a sua futura vinda, indicando para a pessoa de Cristo. Portanto, assim como as profecias podem ser analisadas pela chamada lei da dupla referência, ou seja, apresentando um cumprimento local a curto prazo e um cumprimento a longo prazo, futuro, também essas colunas poderiam representar Deus estabelecendo e dando força ao seu povo, ou ao reinado e dinastia de Davi, assim como apontando para o reinado de Jesus,
que será futuramente estabelecido e será forte. Uma referência não anula a outra. Ambas podem muito bem ser aplicadas neste caso. Concluindo, Yaquim significando ele estabelecerá, poderia representar para nós esperança, e Boaz significando nele a força, poderia representar fé para nós. Sendo assim, as colunas na frente do templo, em uma palavra, seriam simbolizadas por esperança e fé. E devemos nos valer delas para entrar na presença de Deus, representada pelo templo. É um simbolismo interessante ter que inicialmente passar pela esperança e fé, as colunas da salvação, para entrar na presença de Deus. Espero que tenha gostado das explicações deste vídeo e nos vemos no próximo.